Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 5 de julho, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. Bitcoin bem estressado nos últimos dias, né? Então, deu um certo calor aí para quem estava na compra, mas acabou dando uma reagida no dia de hoje, né? Ele estressou bastante, está deixando um baita de um paviozão lá no dia de hoje. Ainda está segurando, né, acima desse fundo que ele deixou lá no dia 1º de maio, né, primeiro dia 2 de maio ali mais ou menos, né, então desse movimento para baixo, depois retomou tudo de novo para cima, tá tentando se segurar por aqui, tá. Não consigo afirmar com certeza que aqui vai ser uma região de compra, mas ainda segue sendo uma região de suporte. Certamente vendas aqui eu não acho interessante, até pelo fato de ele já estar um pouco mais esticado para baixo. Mas se por um acaso nos próximos dias o Bitcoin faz algo parecido com isso, eu volto sim a pensar em compras, acreditando nele, voltando para testar esse pivôzinho, esse topinho que ele deixou nos 63 mil, quem sabe até mesmo retomando tudo de novo lá para os 67, 70 mil, tá? Mas ele precisa desenhar algo parecido com isso. Se nos próximos dias Bitcoin segue na movimentação de queda, aí não tem jeito, né? Não tenho por que procurar compra, também não faria vendas nesta região. Próximo alvo é aqui a região dos 52 mil, que ele quase testou lá, né? Então seria aqui a faixa de 52 mil, 52.500, até essa região de 49 mil, ali também um ponto importante. Pelo gráfico semanal, vamos dar uma olhada no semanal. Começa a ficar meio esquisito esse gráfico semanal, tá? Mas ele ainda não perdeu, né, aquele pavio que ele deixou, mas se perder a gente vai ter que ter um certo cuidado ali, principalmente se ele fechar abaixo, tá? Tomar um certo cuidado, principalmente quando o Bitcoin fizer um movimento de repique, tá? Já começa a ver a possibilidade dele iniciar um terceiro movimento para baixo pelo gráfico semanal, em caso ali dele ficar abaixo dos 56 mil, né? Se ele perder ali a mínima de maio, tá? Então vamos acompanhar, pessoal. Ainda segue uma região de fundos anteriores. Ele deu uma bela de uma estressada aí no final do dia de ontem, né? À noite aí, madrugada, deu uma puxada forte para baixo, mas acabou recuperando aí ao decorrer do dia. Vamos ver se ele vai ter força ali, né? E que isso aqui seja apenas um teste do fundo, né? Um rompimento falso ali, depois retoma tudo de novo para cima. E aí, se ele segurar por aqui, não perdendo a região de fundo anterior, ainda acredito num gráfico mais consolidado entre esta região de fundo anterior e a região lá em vermelho, nos topos ou até mesmo aqui nos 67 mil. Passa também a ter um ponto de atenção aqui, né? Aqui vai ser um ponto de atenção quando o Bitcoin volta para testar também, tá? Então, vamos acompanhar, mas por enquanto é só observar, tá? Para quem está de fora, é só observar. Tentar uma compra aí seria mais pelo risco, né? Eu ainda não faria nada. Pode até ser que dê certo se ele não perder o fundo anterior. Deixa eu até ver os 120 minutos. Os 120 minutos ainda vejo que este movimento é um repique da pernada anterior. Pelos 120 minutos ainda sugere teste de fundo, tá? Se testar fundo e não fizer novo fundo e passa a trabalhar acima de um possível topinho aí de um pivô que ele deixa nos 120 minutos, pode ser uma primeira tentativa. Quem sabe ele não retorna ali para a faixa dos 60 mil, 61 e depois aqui para a região de 63 novamente. Agora, se ele voltar para testar fundo e perde esse fundo, aí não tem nada para ser feito e segue a movimentação de queda ali. A gente fica de olho lá na faixa dos 52 a 49 mil como próximos pontos de suporte, tá ok? Então é isso daí. Gráfico de Ethereum. Ethereum acabou perdendo ontem, né? A gente chamou a atenção que ainda era um ponto ali para ficar de olho, mas assim que a gente encerrou a sala, ele deu uma esticada para baixo, né? O mercado segue na movimentação de queda e veio testar justamente a região onde deu início à movimentação de alta de Ethereum, quando teve ali a aprovação, né, da SEC referente aos ETFs lá de Ether, né, lá no mercado americano. Então deu essa puxada para cima, ele retornou tudo de novo exatamente para o início do movimento. Olha, pessoal, aqui é um ponto de suporte importante, né? Da mesma forma que o Bitcoin se perde ali aquela região de fundo anterior fica feia, a mesma situação para Ethereum. Se perder essa região, ele começa também a deixar um fundo mais baixo ali no semanal, e isso também pode indicar para a gente um possível movimento de reversão mais para frente, tá?
Pode ser que Ethereum comece a desenhar algo parecido com isso. No momento ainda não perdeu, então ainda sigo acreditando que é um ponto de suporte. O único detalhe é ele está pesado na queda, né? Então tem que esperar ele pelo menos demonstrar algo ali para a gente que chame a atenção para compra, né? Ele ficando um pouco mais lateral, testando um fundo, trabalhando acima de um topo anterior, e aí quem sabe a gente não veja ele dando um repique ali próximo dos 3.500, e aí chegando aos 3.500 a gente acompanha a reação, tá? Então, Ethereum em região de fundos anteriores, fundos de maio também, né? Da mesma forma que o Bitcoin, vamos acompanhar como ele vai reagir aí nas próximas horas, próximos dias. Gráfico de 120 minutos ainda pesado para baixo, e da mesma forma que o Bitcoin sugere um repique, né? Sugere um repique da pernada anterior, então ainda vejo uma possibilidade de continuar caindo, tá? Se por um acaso Ethereum testa fundo, não faz novo fundo e começa a trabalhar acima aí de um possível pivôzinho que ele deixa aí na faixa dos $3.000, pode ser uma primeira tentativa, e aí a gente tenta trazer ele até os 3.250, quem sabe até mesmo, né, rompendo aí os 250, voltando lá para casa dos 3.500, que vai ser um ponto importante para ser acompanhado também, tá? Então, seguimos ali de olho no que Ethereum faz, mas por enquanto acho que é só observação também, da mesma forma que o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500. Bem, aí não tem muito o que falar, né? S&P 500 segue sua tendência de alta, tá mais fácil, né? Porque S&P 500 corrigiu, e assim, correções curtas, né? Não tá tendo uma correção muito grande, não. Tá subindo com divergência, mas tá subindo, né? E subindo forte até, deu uma bela de uma esticada nos últimos dias, nos últimos 3 pregões ali. Mas de qualquer forma é para cima, tá? E se houver correção aí mais para frente, a ideia é seguir ali subindo. Então, correções, oportunidades de compra ainda para o S&P 500, tá? Segue S&P 500 para cima. DXY, índice do dólar, e aí o DXY, ele perdeu, tá? Então ele perdeu ali a região dos 105.300, perdeu a região dos 105.100, do jeito que ele ficou aí, já começa a ver esse dólar apontando para testar novamente essa região dos 104, tá? Vamos acompanhar, né, esse dólar para baixo. Normalmente, né, o dólar para baixo ajuda, né, ou pelo menos não atrapalha o mercado de criptoativos ali a ter uma movimentação de alta. Eu entendo que essa movimentação aí do Bitcoin, do mercado cripto, pode ter outros fatores aí também que acabaram ajudando para essa movimentação de correção mais pesada, né? Tem até a questão ali da exchange lá, né? Da MTGOX lá, que vai liberar lá o valor para os seus clientes, e grande parte desses clientes aí que tem esses bitcoins há muito tempo aí que vão ser recuperados agora, e assim vão estar valorizados, né? Porque ao decorrer do tempo Bitcoin subiu bastante, então muitos desses clientes vão acabar realizando, né, lucro, então vai ter uma pressão vendedora, e isso aí pode ser que de certa forma também tenha ajudado o mercado a ter esse movimento de correção, né? Então é uma possibilidade ali, enfim. Vamos acompanhar, né? O dólar eu entendo que não está atrapalhando, pelo menos no momento, tá? Pela movimentação que ele está fazendo. Agora tem que ver se o Bitcoin, se o mercado cripto vai ter alguma reação no ponto que está testando agora. Se por um acaso o Bitcoin seguir na movimentação de queda, aí cuidado, porque ele abre alvo no 50 a 49 mil, né? Que a gente viu ali. São pontos onde teria uma região de suporte. Só que aí, se ele for na região dos 50 mil, eu já começo a ficar atento quando o Bitcoin fizer o movimento de repique, porque pode ser um repique para continuar caindo, tá? Começo a considerar uma possibilidade de 3 movimentos para baixo pelo gráfico semanal, se o Bitcoin realmente ficar abaixo ali dos fundos de maio, tá? Por enquanto, eu entendo que ele só tá testando a região, teve uma reação no dia de hoje, né? Tanto que ele está deixando o paviozão lá no gráfico diário, mas eu ainda considero que é cedo afirmar que a partir desse ponto o Bitcoin não cai mais, tá? Eu gosto da região, tá? Eu gosto da região. Só que assim, eu também gostava nos 60 mil e continuou caindo, né? Faz parte, acontece. Nem sempre a gente vai. Não tem como acertar todas os pontos, né? Uma hora ele vai acabar passando e não tem jeito. O único ponto é, se passar direto, tem que mudar de ideia, tá? É claro, vou vender se ele romper? Não, eu não vendo o rompimento, tá? Eu espero ele voltar nos 50 mil, 50, 52 mil, né? Que são os próximos pontos. Chegou por ali, formou um pivô, apontou para cima,
dá para fazer compras pelo risco, mas aí quando ele volta aí próximo dos 58, 59, 60 mil dólares, volta para testar essa região que ele está perdendo, tomar cuidado, que se ele bater cabeça e apontar para baixo, dá até uma oportunidade de venda, podendo ter início a mais uma pernada de queda depois, tá? Então vamos acompanhar. Por enquanto, o mercado segue pesado, tá? Eu não consigo afirmar que a partir desse ponto teremos uma movimentação de alta. Eu prefiro esperar os próximos dias. Mas se nos próximos dias tivermos algum movimento parecido com isso aqui que eu estou desenhando, eu gosto da compra, stop abaixo do fundo e quem sabe ele não manda tudo de novo para cima. Só lembrando, né, quando ele estava aqui andando de lado, era a mesma leitura e eu chamava atenção toda vez que ele testava ali os 2.890, 2.900, que eu considerava ponto de suporte. A ideia era comprar aqui para testar o topo anterior. Para quem comprou aqui e o preço deu essa movimentação mais forte e conseguiu segurar, conseguiu pegar toda essa movimentação de alta. Tá certo que se não saiu, acabou devolvendo agora, porque ele voltou tudo, né? Então vamos acompanhar, é um ponto importante. Se ele desenhar algo parecido com isso que ele já fez aqui no passado, né? E já começa a ficar um pouco mais lateral, e principalmente se ele começa a deixar um topinho mais alto que o anterior no curto prazo, eu vejo sim como uma região interessante para se pensar numa compra pelo risco, stop coladinho abaixo do fundo, e vamos ver se Ethereum, no caso, volta para testar os 3.500, e no caso do Bitcoin, se ele volta para testar a região ali dos 63.700, quem sabe até os 67 mil, tá? Precisa ter algum tipo de reação por aqui. Se ele continuar caindo reto, aí não tem o que fazer, né? E para quem tá comprado, só toma cuidado em ficar segurando, né? Porque a gente não sabe onde ele vai parar. Tem região aqui nos 52 mil pela mínima, tem região aqui de topos anteriores ali nos 49, tem essa região aqui também nos 52.800, né? Que é mais ou menos onde ele testou hoje. Então, vamos acompanhar o que o Bitcoin faz, mas estamos no fundo de maio, região importante de preço. Vamos acompanhar para ver se ele segurando por aqui, ainda vejo como uma região interessante de suporte, onde se ele forma um pivô, o stop vai ficar bem baratinho abaixo do fundo. Quem sabe a gente não veja aí o Bitcoin retornando para testar os topos anteriores, tá? Caso contrário, deixa cair e aí a gente procura novas oportunidades perto dos 50 mil, beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejo aí para todos um excelente final de sexta-feira, bom final de semana a todos e na segunda-feira nós estamos de volta para ver o que o mercado fez aí durante o final de semana a partir das 18 horas, tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.